É uma alegria imensa estarmos neste domingo, nesta manhã, na casa do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, versículo 18. Tenho uma paixão enorme por esse texto. Toda a Bíblia nós a amamos e somos apaixonados por ela. Mas esse texto eu amo muito, por causa do pronome minha, meu, teu, seu, sua, nosso, nossa, pronome possessivo. E Jesus usou com muita propriedade, minha igreja. Os pastores são meus. As ovelhas que congregam nessa igreja é minha. Os líderes são meus. Você é do Senhor. Aleluia. E Pedro diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, peculiar, somente dele. Nós pertencemos somente a ele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia. Se você tem essa convicção, meu amado, então com as suas duas mãos lá em cima, aplauda o Senhor nesta manhã bem forte. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Diz assim, Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, farelo, pedrinha que esfarela, e sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou falar de duas metáforas relacionadas à igreja, ou ilustração, ou comparação, como você queira. Apenas duas, porque são muitas. Igreja como construção e como corpo. Aleluia. Deus querido, me curvo diante da tua presença, não apenas o corpo, mas o meu coração, a minha alma, todo o meu ser entregue a ti nesta manhã, para que eu possa fazer uso da tua palavra. Tudo que eu acho, tudo que eu penso, coloque em teu altar. Por isso, nesta manhã, nos abençoa com ela, fala conosco, nos renova, nos cure, salva aqui nesta manhã, liberta as vidas aqui nesta manhã, batiza com o Espírito Santo nesta manhã, fala conosco, porque já começaste a falar através de louvores, através do estudo da EBD pela manhã, e agora a pregação da tua palavra. Assim eu oro e me coloco à tua disposição, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como construção, Jesus disse, edificarei. Edificar é construir, é levantar, construir alguma coisa. E ele disse, também eu te digo que tu és Pedro, porque Pedro bem afoito, né? Jesus vinha perguntando aos discípulos, o que dizem que eu sou? Uns dizem que tu és o João Batista, que tu és o Jeremias, que tu és o Elias. E Jesus diz, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Perguntou aos discípulos, como onisciente que ele não era, ele é. Mas ali estava o Deus encarnado, um homem chamado homem de Nazaré, e ele, Pedro afoitamente, vai lá e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus prossegue dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi nem a carne, nem o sangue que tu revelou, mas sim o meu Pai que está no céu. Naquela hora ele tira todo o mérito de Pedro
E mostra para Pedro que aquele reconhecimento veio de Deus. E que aquela inspiração veio de Deus. A gente vê como a palavra de Deus é tremenda. O sumo Caifás, quando Jesus foi crucificado e ficou aquela coisa com a turba, né, com as pessoas, crucifica, libera Jesus ou Barrabás, e Caifás diz assim, é necessário para que se cumpra, e que morra um homem, para que não pereça todo mundo, porque nas festas, normalmente se soltava, abençoava, liberava um ladrão e prendia outro. E o sumo Caifás, ele foi inspirado, mas ele não foi revelado. Quantas pessoas têm inspirações maravilhosas vindas de Deus, mas Deus não dá revelação a ela. Mas, poxa, Senhor, eu quero ser inspirado por Ti, mas eu quero entender a inspiração. Por que Caifás, ainda falando, não foi revelado? Porque senão aquele coração teria se quebrantado diante de um inocente que ia para a cruz do Calvário. E eu abri só esse adendo aqui para poder explicar isso. E Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero começar primeiro pela metáfora construção. Quais as nossas atitudes como membro desse corpo, como fazendo parte desta construção maravilhosa que não para, e ela só vai parar quando Jesus nos tirar daqui. Porque você acaba de construir a sua casa, ela parou, acabou. A pintura é a última coisa que você faz. Mas a igreja, ela é uma eterna construção. Jesus a edificou, colocou os pilares, e nós vamos continuando fazendo, dando continuidade à obra. Vamos construindo a cada dia. E quando a igreja só ficará pronta, quando Jesus vier buscar a sua noiva, aí ela vai estar pronta. E com todos aqueles que vão congregar. Então nós estamos numa construção, todos os dias, construindo, em oração, em jejum, evangelizando, porque precisamos povoar esse lugar. Precisamos povoar a tal ponto que não apenas na ceia, mas nos cultos, outros cultos, seja domingo de manhã, seja domingo à noite, seja terça-feira, tanto aqui embaixo quanto lá em cima, estejam cheios. Porque quando nós olhávamos para aquela galeria ali, vimos aquela galeria vazia, os pastores que subiam aqui, subiam com dor no coração. Não é, pastor Luiz? Olhávamos ali, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas olha, está faltando. Ela pode estar linda, bonita, meu irmão, mas você precisa estar dentro dela, louvando e adorando o nome do Senhor. E como corpo, quais as nossas atitudes como membro desse corpo? Eu sei o meu lugar como membro nele, e luto para ser melhor, matando um leão por dia, para poder honrar o cabeça desse corpo que é Cristo. E no fim do dia, eu me sinto o mais indigno dos homens diante da grandeza de Jesus. Fazemos parte do corpo, mas não somos iguais. Não somos uma raça ariana, onde todos são parecidos. Nem a sua família é assim. Sua família física que eu estou falando. Pai, mãe. Às vezes a mãe é de uma pigmentação mais clara, o pai é de uma pigmentação mais escura. Às vezes o pai é muito sábio, às vezes a mamãe é leiga. Minha mãe sabia pelo menos assinar um nome, isso nem meu pai sabia, e ele colocava o dedinho dele lá. Às vezes na família você olha assim e vê, às vezes diferente em tudo, em temperamento, em comportamento, em moral, mas é a família. Não somos uma raça ariana onde todos são parecidos. Todos têm olhos azuis, cabelo loiros, todos no mesmo nível social e financeiro, todos com conhecimento altíssimo e nivelado, a ponto de se entrar alguém fora desse padrão, nós o jogamos fora. Nós não somos assim. Somos uma multidão aqui nesta manhã,
Mas quando nós olhamos um para o outro, nós somos diferentes. Jó 28 diz que Deus selou a mão dos homens, para que fosse conhecida as suas obras. Nem os gêmeos são idênticos, meu irmão, mas de um povo diferente, de um povo às vezes até de costume diferente, de casa diferente, talvez de alguma coisa diferente que somos um do outro, mas o cabeça, meu irmão, ele não muda, ele é o mesmo, e ele não é o mais perfeito, ele é o perfeito desse corpo, mas o seu corpo tem defeitos, o seu corpo tem dificuldade, os membros que fazem parte dela são pessoas que precisam de graça, de unção, de poder, de cuidado, de carinho, e nesta manhã, o cabeça dessa igreja está aqui, como seu corpo nesta manhã, veio adorar e bendizer o seu nome e dizer, muito obrigado Jesus, porque eu posso até morrer, mas o Senhor permanece eterno para todo sempre, e contigo perecerá a minha carne, mas a minha alma e o espírito vão encontrar contigo na glória. Uma vez, eu estava num café de pastores e sentei na entrada do lugar onde estava sendo feito o café. Eu acho que era o pastor, na época o pastor Aranê era presbítero, eu nem conhecia a IERC. Eu encontrei com ele num café de pastores, me vagou. Me ficou titubeando, se era o Ney ou um outro que estava sentado comigo. E sentamos, no início, eram o lado de fora da igreja, um átrio, e uma cobertura. E eu sentei na primeira mesa, e quando ia caminhando lá para dentro, se pegava um pouco o ar-condicionado. Eu não me lembro bem quem estava comigo, eu não estava aqui na IERC ainda. E daqui a pouco só foi passando, presta bem atenção, só foi passando os tubarões. Parecia que quem estava sentado lá na frente era apenas uma piabinha. Sabe o que é piabinha? É aquele peixe pequeno. E ninguém falava comigo, ninguém me cumprimentava. E eu havia falado com um pastor que estava do meu lado, falei assim, pastor, ele, você é de qual igreja? Eu sou batista, Convenção Batista Nacional. E ele falou, passou vários aqui. O que falava de lado e estendia a mão. Sabe por quê? Porque media a minha vida pelo tamanho da minha igreja. Porque a deles é grande demais. Fui dirigir uma situação, um culto, que o pastor que chegou nem olhou para mim, mesmo sabendo da igreja que eu era. Não meça ninguém pelo tamanho da igreja dele, meu irmão. Não meça. Não meça o valor de uma igreja pelo que ela tem, do tamanho e pelas coisas que existem dentro dela. Tem igrejinhas pequenas que nós vezes não tem nem teto. Em que eu fui pregar, eu tive que esconder o meu iPad de tanta vergonha que eu fiquei. Porque a sua cobertura era lona. Mas, meu irmão, oh, aleluia, a glória de Deus era sobre aquele lugar de uma tal maneira, antes de o carro parar, eu já estava sentindo a glória de Deus dentro do carro e dirigindo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não está condicionada a templo bonito e as coisas primorosas que ela tem, mas ela está condicionada a crente, cheio da graça do Senhor, com o coração compungido, cheio da unção, o povo se arrependendo e se colocando diante do Senhor e derramando diante dele. Temos pessoas novas aqui, mas não é isso aqui que trouxe, não. É obra exclusiva do Espírito Santo
de Deus. Ninguém falou comigo. E o pastor falou assim para mim: mas não são da sua denominação? Eu falei: alguns sim, os outros não conheço. E eu falei para ele assim, eu lembro que foi essa frase. Eu respondi assim: meu irmão, se preocupa não, eles têm um céu particular para eles. Por que eles vão falar comigo? Eu sou pastor Alvir Pereira Lima, pastor da Igreja Batista Nacional Monte Moriá, fica no alto de uma comunidade, onde a sua segurança às vezes é um caveirão na porta dela. Eu quero dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que batia no meu coração e até hoje bate, não me deixe mudar por causa do lugar e por aquilo que só pode me promover para a minha vida. Não me deixe mudar. Me mude para melhor. Me mude para descer. Me mude para perder. Me mude para não ser ninguém diante da tua grandeza, diante da tua presença e diante da tua igreja. Eu sou pequeno, Deus. Não menospreze ninguém, não pise ninguém porque você está numa igreja bonita. Mas glorifica o nome do Senhor e diga para quem adora, louva o Senhor: você faz parte do mesmo corpo que eu. Eu não sei o seu tamanho, nem sei a sua posição nela, mas você faz parte do mesmo corpo e o cabeça é Cristo. Diga isso para quem está do seu lado: você faz parte do mesmo corpo que é o corpo de Cristo. Diga isso. Jesus, só apenas introdução, meu Deus, apenas a introdução. Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Primeiro tópico: a igreja também é comparada a um edifício. Jesus a chama de casa, e construído nele, que nós lemos João 16:18, sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. O Senhor disse para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode dizer amanhã, pode colocar uma faixa aqui, na frente da igreja, desde a ponta do terreno, onde nós estacionamos nosso carro, até outra ponta, diz assim: embargada a igreja. Acabou a igreja. Acabou o quê? Pode acabar a IERC, meu irmão, mas a igreja continua de pé, porque a igreja não é isso aqui não. A igreja somos cada um de nós que nos ajuntamos neste lugar para adorar e bendizer o nome do Senhor. Na individualidade, você é templo de Deus, mas na comunhão, nós somos o corpo de Cristo. Estamos aqui nesta manhã adorando e bendizendo o seu nome. Oh, aleluia. Eles perseguiam a igreja. No passado, eles entravam numa caverna onde tinha um pouquinho de água, batizavam lá, e lá eles adoravam e louvavam e bendiziam o nome do Senhor. Se fechar aqui, a gente adora na rua, mas não vai fechar não. Porque quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor, não é no sentido de não termos luta nem dificuldade não, irmãos. Paulo escreve como uma construção forte, 1 Coríntios 3, 10, 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro que edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual Jesus Cristo, o Senhor e construtor da sua igreja. O apóstolo Pedro faz menção de uma forma maravilhosa desse edifício, dizendo: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular,
eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. O inimigo não prevalece, irmão, contra a casa do Senhor de forma nenhuma. A igreja também é comparada ao edifício. E como edifício ou construção, ela tem valores imensuráveis. Quando olhamos uma construção, vemos qual foi a construtora que elaborou a edificação e quem foi seus engenheiros e arquitetos. Há pessoas que têm condições, que só compram uma casa ou um apartamento mediante a construtora. Quanto melhor a construtora, mais caro ela é. Quando alguém olha para a igreja, ela pensa que foi o pastor. Ela tem um dono. Toda construção tem uma construtora que é dona. 1 Timóteo 3,15 diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em que solo ela foi construída? Mateus 16:18, é bem claro. Não foi construída na terra, em pedra qualquer, foi construída na rocha, que é Jesus Cristo. O que leva a sua construção? A palavra, o amor, a santidade, vida com Deus, arrependimento. Efésios 4:15-16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa construção é revestida de justiça. Apocalipse 18:8, pois lhe foi lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como edifício ou construção, ela tem valores imensuráveis. Se encontrar aqui um perfeito, me aponte ele, irmãos, porque ele não é para estar aqui, é para ser levado para a glória, e a gente vamos chorar porque nós ficamos. O que se mais vê numa construção são defeitos. E normalmente quem vê é quem está fora dela. Mas fica olhando por fora, fica olhando fora. Fizeram a rampa, viemos aqui fazer uma inspeção. Tem um irmão aqui, um engenheiro, que tem dado aí seu tempo para vir e olhar. E ele apontou logo: isso aqui não está certo não. Jesus sabe, irmãos, os defeitos que temos. Jesus sabe aonde está a brecha na nossa vida. Jesus te conhece, me conhece por dentro e por fora. E Ele sabe como a sua vida está sendo levantada diante dEle, ou se está faltando alguma coisa. A construção de Jesus, o que Ele faz, não é construção de Sérgio Narras, que é feita da areia da praia, com mistura que acabou aquele prédio caindo e matou pessoas. A construção de Jesus é sólida, porque ela está edificada nele. Em nome de Jesus, confie a sua vida nele, porque a sua vida será bem construída para a eternidade nele e para ele sempre. Não tenha medo de se lançar, de se entregar diante dele. Qual é o objetivo de sua construção? Umas são para serem comerciais. Qual o objetivo de uma construção? Umas são para serem comerciais e outra para serem residenciais. E para ser o templo de Deus, 1 Coríntios 3:16-17 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foi selado para o dia da redenção. Selado.
Uma carta que chega aos Correios, quando trabalhava nos Correios, ela ia para um lugar de refúgio, sabe por quê? Porque ela não tinha selo, e não tinha para onde ia, qual o destino dela, cadê o selo? Não tinha. Mas cada crente que está aqui, lavado e remido no sangue de Jesus, é como uma carta selada, oh aleluia, escrita não com caneta e nem tinta humana, mas escrita com sangue do Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, oh aleluia. Eu não creio que o Espírito Santo habita em mim. Se você fala isso, você está numa situação muito ruim, meu irmão. Eu peço para você ficar de pé, levantar a tua mão, rasgar seu coração e aceitar Ele hoje de verdade. Se o Espírito Santo não habita em você, Ele habita em mim, meu irmão. Ele habita em mim. Tenha essa confirmação, bata no seu coração e lá dentro da tua alma, diga para quem quiser ouvir: Ele habita em mim, eu sou templo do Espírito Santo e Ele habita em mim, como o ar que eu respiro. Naquele concílio maravilhoso, pastor Luiz Cláudio, André, pastor Afonso, vem uma geração mais nova. Quando eu virei para o pastor, eu falei assim: eu creio no meu chamado pastoral, como eu creio que eu vou morar no céu. Ele: olha o que você está falando. Eu creio, está lá dentro, Ele colocou e ninguém tira. Sabe o que significa? Convicção, independente da tua situação. Diga para quem quiser ouvir em qualquer lugar, seja no colégio, no trabalho, na sua casa, no lazer: eu sou do Senhor e o Senhor é meu e Ele habita em mim. Aleluia! Quer aplaudir? Aplauda mesmo, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Qual era a convicção dos servos do Senhor no passado? Bota na fogueira da Inquisição, passa no serrote, corta ao meio, coloca no óleo fervendo: eu sou de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu não sei o que o senhor não sabe o que eu estou passando. Independente de você estar passando, diga também chorando: ah, pastor, mas eu sou de Jesus. Oh, aleluia. Maravilha. Irmão, você já imaginou você andar 12 horas para encontrar uma casa distante da outra? Hoje não está assim, mas há uns 28 anos atrás, São Fidélis, em alguns lugares no Rio de Janeiro, norte do estado do Rio de Janeiro, era assim. Nós fomos fazer um trabalho missionário, andamos 12 horas para encontrar uma casa. E quando encontrei a casa, já era 7 horas da noite, a gente não enxergava ninguém. Aí entramos na casa, irmão, com fome, 12 horas a pé, para evangelizar de uma casa para outra. Quando nós chegamos na casa, aí violão, pandeiro, e a gente fazendo aquele trabalho gostoso, né, André, que você colocou aí. Daqui a pouco, o pastor Alvi vai pregar, seminarista Alvi. E seminarista, né, Luiz, sai do seminário, quando está no seminário, saia toda, querendo pregar para lá, pregar de manhã, tarde. Irmão, se o pastor falar assim, ó, tem alguém para pregar 3 minutos, de manhã é 4 horas da manhã, opa, porque a gente sai com sede daquilo que aprendeu em expor. Aí me deram a palavra, aí eu fui pregar João 1, 11, 12, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quando eu olhei na parede do camarada, tinha uma espingarda que é carregada à boca, pendurada. No outro, um casco de tatu, uma outra, o pelo de uma capa só, de uma jaguatirica, que é uma onça menor. E só bicho de caça pendurada, só carcaça. E eu fui falar que, se você ainda não aceitou a Cristo, você não é filho de Deus. O cara falou: pode ir embora da minha casa todo mundo agora. Irmãos, como é que eu ia fazer sair
Aí ele, não, eu sou filho de Deus. Se eu não sou filho de Deus, eu sou do diabo. Eu falei, não é isso não. E eu arrumei uma maneira, e o irmão falou, atrás de mim, falou, olha, arruma uma palavra de explicação, senão a gente vai andar 12 horas de volta agora, no escuro. Como é que eu ia falar para aquele homem? Que ele não era filho de Deus, que ele precisava se converter. Eu não me lembro muito bem a palavra, eu sei que o Espírito Santo de Deus me deu a palavra. E eu peguei a espingarda, e ela tinha uma marca. Eu falei, aquela espingarda ali que o senhor tem, está vendo? A minha. Qual é a marca? Ele falou a marca. Digamos Tauro, Schmidt, que é a marca de armas. Porque meu pai tinha arma em casa e tinha o documento dela, ele tinha porta de arma, era um Tauro Schmidt 32 na época, que era a maior tristeza da nossa família, ele ter aquela arma, e ele acabou vendendo, hoje só tem o documento como prova disso. E ele falou, a fábrica que criou aquilo ali, eu falei, justamente, a fábrica criou aquilo ali, a fábrica não gerou dentro dela, está vendo a sua esposa, está vendo o seu filho? Minha irmã, ele é seu filho? Sim. O que garante que ele é seu filho? Ele nasceu de dentro de mim. O senhor crê na Bíblia? Creio. O senhor tem Bíblia? Tenho. E ela é católica. Eu falei, põe aqui. Aí fui lá e abri, lá em Gênesis. Quando eu acabei de ler, ele falou, realmente, eu preciso me render. Jesus, me aceita como seu filho hoje à noite. Aceita, porque ainda não nasci de novo. Para você falar essa palavra, tem que ter só Jesus na causa. E eu orando, Senhor, me dá a palavra, Senhor, me dá a ilustração, Senhor, me dá alguma coisa. Qual é o objetivo dessa construção? Ser templo, ser sede de adoração a Deus, e ser a noiva de Cristo, e ser o templo de Deus. A igreja também é chamada de corpo de Cristo. E como corpo, temos muitos membros. Embora diferentes os seus membros, mas não devemos guerrear um com os outros, que ainda é diferente um dos outros, temos que ter unidade. 1 Coríntios 12, 13 diz assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Quem te convenceu? O Espírito Santo de Deus. 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 Quem te convenceu? Quem fez a obra? Quem transformou a sua vida? Pastor, alguma coisa me trouxe aqui, mas quem trouxe você foi o Senhor. Quem trouxe você aqui nesta manhã? Alguém te convidou, mas ele foi apenas um instrumento. A glória do Senhor, a honra do Senhor. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para falar contigo, para renovar você, para libertar você, para salvar você, para curar você e para colocar você de pé. Foi ele. É obra do Espírito Santo de Deus. Se você está de pé, está firme até agora, é obra do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu oro muito, jejuo muito, é obra do Espírito Santo de Deus. Eu estou firme todos os dias, é obra do Espírito Santo de Deus. Eu não resvalo meu pé, é obra do Espírito Santo de Deus. A glória é dele, a honra é dele, para todos sempre. Somos muitos e com diversas funções, mas nenhum membro é descartado por mais menor que seja. Nenhum membro também é autossuficiente. Os membros de um corpo não vivem para si, mas para servir uns aos outros. Temos médicos aqui, irmãos. Temos odontos aqui. É até covardia eu falar alguma coisa dentro dessa área humana, de corpo,
Porque temos homens aqui, quando fala aqui não, que o corpo tem isso, tem aquilo, eu fico até com vergonha, quase entra debaixo do banco ali, quando eu falo alguma coisa, mas dentro do meu feijão com arroz. Eu estou de pé por quê, irmãos? Você está de pé porque sua perna te segura. Ah, pastor, na igreja, tu é o cara. Quem falou isso para você? Quem disse isso para você? Quem falou isso para você? Só estou de pé por causa da misericórdia de Deus, meu irmão. Eu me sinto uma unha na igreja, pastor. Sabe o que significa uma unha? Nada. Nada. Mas pega uma unha, quando a sua unha crescer, não é aquela postiça não, tá bom, irmãs? Pega a sua unha quando crescer, corta ela, coloca ela em cima de uma mesa, esquece ela há 5 anos, volta lá, ela está no mesmo tamanho. Corta um dedo fora e bota fora do corpo, ele morre. Tanto a unha, tanto o dedo do pé, quanto os rins, o baço, o coração, os nervos, os ossos, os olhos, o nariz, o ouvido, a boca, tudo que eu tenho, Ele me tem serventia. Ele tem serventia o que você tem, porque Ele trabalha em harmonia. Por mais pequeno que Ele seja, meu irmão, Ele faz falta no corpo se Ele não tiver. Se você não entendeu, eu vou te explicar de novo. Eu sou uma unha, mas você não é descartável, e nem inferior a ninguém. Ah, pastor, o senhor é como um braço nessa igreja, ou uma perna bem sustentada. Ela não é menos, ela não é mais significante do que a unha. Porque a perna serve de perna, e o braço serve de braço, e a unha serve de unha. Mas foi uma unha, irmãos, que Moisés disse para Faraó: nenhuma unha, nenhuma unha, nenhuma unha ficará no Egito, nenhuma unha, nenhuma unha. Ele disse: vai embora, deixa as crianças. Ele: não, vai todo mundo. Vai embora, deixa os velhos, leva os velhos. Não, vai todo mundo. Vai embora, deixa os animais. Ele disse: não, vai todo mundo. E Moisés finaliza dizendo: olha, Faraó, nenhuma unha ficará no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Você se considera uma unha nessa igreja? Você é tão importante. Quem é maior do que você, se é isso que você pensa? Você é tão importante quanto ele. Vou repetir: somos muitos e com diversas funções, mas nenhum membro é descartado, por mais menor que seja. Nenhum membro é autossuficiente. Presta bem atenção. Chegamos na igreja num dia de culto à noite lotado. E entrou a Solange, ela deve lembrar disso. Isso na Penha, na nossa igreja. Estou vendo que o irmão desceu, final do culto. O irmão desceu, invocado, atravessou a rua. E a igreja do Grotão fica numa rua plana. E de frente fica 3 tipos de morros: Caixa d'Água, Caracol e Chatuba. E esse irmão morava lá no alto. No momento de comunhão, alguém ministrando deu um abraço no seu irmão. E o Pedro está lá, o nome dele é Pedro. Igual uma múmia. Desculpe a expressão grosseira. Todo parado. Ninguém. Numa igreja que estava todo mundo falando em línguas estranhas. Numa igreja que estava todo mundo glorificando a Deus. Na hora do abraço, ninguém virou para o Pedro, irmãos. Sabe como nós tiramos o Pedro? Pedro andava igual porco na lama, irmãos. Dormia na lama. A parede da sua casa era folha de zinco. O seu telhado também.
Cachorro lambia a sua boca. Eu não estou sendo extremista não, irmão, eu estou falando o que é real. Ninguém deu um abraço nele. Ele desceu, saiu da igreja correndo. Ninguém me deu um abraço. E quando ele virou para alguém deu as costas, foi dar abraço no outro. Eu digo, que membro de corpo é esse, irmãos? Sabe por que não deram abraço nele? Porque não estava tão limpo. Porque a sua roupa não era de marca. Porque morava no alto do morro. Porque não tinha um sabonete cheiroso e nem um shampoo para jogar no seu cabelo. Nós atravessamos a rua igual maluco, eu e um irmão chamado Sebastião. E corremos, subimos o morro e abraçamos ele no meio da rua. Eu falei, Pedro, o que foi? Eu não volto nunca mais nessa igreja. Eu falei, não faça isso. Ah, pastor, ninguém me deu um abraço. Irmão, parece besteira, querido, mas não é. Aí vem quem está sentado do teu lado, só a graça de Deus. Você pode não conhecê-lo, se ele não te der um abraço, ficar com o braço assim, dá um abraço nele do mesmo jeito. Se emburrar a cara para você, faz o sorriso de Cristo para ele, Jesus te ama e abraça. Mas não diferencie ninguém aqui pela posição dele na igreja, porque quanto maior o cargo, menor ele é aqui dentro, irmãos. Quanto maior se aproxima daqui, menor é. E quanto maior responsabilidade tem aqui, menor é. Jesus disse que os maiores seriam servidos. Quem é que serve? E o que é que eu estou fazendo aqui? Servindo você nesta manhã, com a palavra do Senhor. 2 Coríntios 12, 14 diz, 24, porque também o corpo não é só um só membro, mas muito. Ministério de louvor, por favor. Como igreja temos inúmeros valores, como foi explanado nessa mensagem hoje aqui, como construção e como corpo. Mas eu encerro esse sermão dizendo, se não formos aquilo que Jesus nos incumbiu de sermos, venha todo e qualquer tipo de modernização para a igreja. Ela é qualquer outra coisa, mas não é igreja. Quando saí da Igreja Batista Nacional Monte Moriá, sabe o que eles me deram de presente? Um computador. E eu e o computador ficavam assim, ó, muito prazer em conhecer, prazer computador, pastor Alvir, muito prazer em conhecer você, eu não te conheço, eu não sei mexer com você. Olha o meu professor aqui, ó, esse garoto que está sentado aqui, pastor Afonso. Moderniza a igreja naquilo que tem que se modernizar, porque nós precisamos. Mas ela não mudará, ela continuará sendo corpo de Cristo, construção do Deus Altíssimo. E mais do que as coisas que ela tem, o de mais importante que ela tem aqui, irmãos, é aquilo que o dono dela valoriza. Sabe quem? Jesus. Você é o que ele tem mais de importante aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Como igreja temos inúmeros valores, como foi explanada essa mensagem hoje aqui. Mas eu encerro esse sermão dizendo, se não formos aquilo que Jesus nos incumbiu de sermos, e se não fizermos o que Ele nos ensinou, seremos tudo menos igreja. Temos tudo da parte de Deus e somos tudo nele, mas precisamos ser o que Jesus deixou registrado em Lucas 10, 33 ao 36. Coloca para mim, por favor. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-se de perto e vendo, o compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando neles óleo e vinhos e colocando-o sobre o seu próprio animal.
e levou para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Os diáconos podem entrar, por favor. Os diáconos podem entrar. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos diáconos esta manhã? Versículo 35 diz assim: no dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Irmãos, olha para esse texto. Hospedagem. Jesus falou assim: olha, quando você cuida dele, se tu gastar mais eu te dou. Jesus está falando para nós, irmãos. Se nós não formos um hospital, a gente não é igreja. A gente é tudo. Como estão sendo aí tudo. E as pessoas olham assim e ficam bobas. Meu Deus, igreja tal. Que igreja, que igreja. Poxa, lá tem 30, 40 mil membros. No meio de gigantes. Eu lá embaixo, sentado, e eu termino agora para ministrar a ceia. Ninguém falou comigo. E o pastor que estava sentado do meu lado disse assim: pastor, eles são da tua convenção? Eu falei: são, mas eles têm um céu particular para eles. E agora eu termino. Vem um pastor que só a igreja dele são 5.000 sentados. Quando ele passou, que ele chegou na porta, ele nem tinha entrado ainda, ele abriu o bração: meu pastor, ouvi, santo do Senhor. Sabe quem é? Teodomiro. Sabe o que ele fez? Ele fez aqueles pastores voltarem para falar comigo. Falou assim: ei, a igreja dele é pequena, ele é meu amigo, é meu pastor, é meu amigo. Vocês não passaram aqui, o meu obreiro que estava ali na porta viu, vocês nem falaram com ele. Aí, sabe por que eles voltaram? Porque quem estava perto de mim era um pastor de 5.000 membros, que é a sua igreja só sentado. Fui pregar lá, pastor Luiz era membro lá e professor do seminário lá, André também. Eu fui pregar lá, fiquei assim: Jesus, estou no Maracanãzinho, estou no Maracanã, em volta. E as pernas tremendo. Diz assim: mas pastor, sabe por que eu estou falando isso? Irmãos, porque o concerto começa do altar. Se não formos isso, se estamos aqui para machucar as pessoas por causa de coisas banais, nós não somos igreja, irmãos. Temos dificuldades, temos lutas, temos problemas. Monta um show de grande porte com um conjunto secular, irmão, não dá um problema. Monta um trabalho na igreja da rua, por que dá problema? Porque somos igrejas para falar contra o reino de Satanás, meu irmão. A igreja vive na contramão. Enquanto entrar aqui, nós vamos cuidar. Temos os nossos defeitos, temos como igreja IERC, telhado de vidro, defeitos também. Mas nós fomos levantados e tratados pelo Senhor, e fomos municiados pelo Senhor
para cuidar de vidas. Nós somos um hospital espiritual, irmão. Se não for assim, nós somos qualquer coisa, menos igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.